Olá, prezados clientes, tudo bem? Sou o Flávio da Casa de Notebook e eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para esclarecer para você como que funciona a análise eletrônica que nós fazemos aqui na nossa loja. Esse vai ser um vídeo um pouco mais extenso, mas eu peço que você preste bastante atenção porque ele vai esclarecer todas as suas dúvidas de como que funciona o nosso procedimento de análise eletrônica para você poder entender, ter clareza do que está sendo feito com o seu equipamento aqui conosco, tá ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar quando você deixa o seu equipamento aqui no balcão, a gente vai olhar algumas situações, como se o seu equipamento está ligando o LED e não está dando vídeo, se ele está ligando o LED mas não aparece nada na tela, simplesmente não liga, liga e desliga, está apresentando dificuldade para ligar. Então esses normalmente são todos problemas que estão relacionados à eletrônica do equipamento, ao funcionamento da placa-mãe. Eu vou mostrar para vocês depois algumas placas aqui e alguns detalhes um pouco mais técnicos do funcionamento para que você possa ter essa clareza e entender como que a gente vai funcionar aqui o procedimento, tá ok? Bom, a gente identificou esses possíveis problemas, né, que o seu equipamento tem. A primeira etapa que a gente vai fazer é um pré-check. Esse pré-check é o quê? A gente vai fazer aquele teste básico no funcionamento do notebook. Vamos verificar a memória, vamos verificar HD, se não é uma bateria, uma pilha interna da CMOS, se ele não está com algum tipo de mau contato, energia estática. Tem vários possíveis problemas mais simples que podem estar afetando o funcionamento da sua máquina, certo? Nesse pré-check, se a gente não identificar, conseguir solucionar o problema do equipamento, aquele problema inicial, a gente vai ter que partir para um outro procedimento, que é o procedimento da eletrônica, né? Que é realmente de medir a placa, de analisar. Vou explicar já já para você, tá ok? Outra dúvida muito recorrente que as pessoas têm enquanto deixam o equipamento é aquela situação: minha máquina estava funcionando tudo perfeito, quando parou de funcionar foi só isso, ela não está ligando. Nesses casos, no pré-check, a gente tenta, se possível, identificar falhas em alguns componentes, como memória, teclado, tela, HD, se apagou o disco, né, se queimou o webcam. A gente, infelizmente, quando o equipamento não liga, não tem como ser detectado esse tipo de situação. Então é impossível eu chegar e falar para você: olha, sua máquina realmente tudo ok, é só o problema da placa. Sim, pode ocorrer esse tipo de situação, mas também esse dano, né, que teve a placa-mãe pode ter afetado outros periféricos tais como que eu já citei, né, teclado, memória, HD, cabo flat, webcam. Existem N possibilidades, tá ok? Então por isso que a análise é importante para a gente saber de fato o que está ocorrendo com a placa-mãe, certo? Então vamos lá. A gente vai primeiro, né, vou voltar aqui, a primeira etapa é a gente fazer o pré-check, que é para verificar os problemas mais básicos, se é relacionado às coisas que eu disse anteriormente. Outra coisa que a gente vai olhar, a segunda etapa, se não der, aí é a parte eletrônica. Aí, como a máquina já vai estar desmontada, a gente vai começar a verificar a placa. Eu trouxe uma placa-mãe aqui para vocês, para poder exemplificar mais ou menos como que funciona, tá bom? Essa placa-mãe é uma placa-mãe de um notebook já um pouco mais moderno, que ela tem o processador e tem um chip, que é um chip auxiliar que a gente chama de PCH, tá ok? E vocês podem ver que elas têm vários componentes, vários circuitos, né? Ela é dividida em blocos. Então aqui eu tenho um slot da memória, eu tenho um processador, eu tenho um PCH, eu tenho um lugar onde que eu coloco a pilha, o cabo flat. Então todos os componentes são conectados aqui na placa-mãe, correto? Quando a placa-mãe para de funcionar, é porque em algum ponto dela houve uma falha eletrônica. Então ela pode ter parado uma linha de alimentação, porque são vários pequenos pontos de alimentação que a placa tem no seu conjunto todo. Como que você vai identificar? A gente vai pegar um mapa, né, no caso, quando a placa oferece um mapa eletrônico, e vamos investigar onde que entra energia e vamos olhar lá o que está ocorrendo em cada bloco, em cada pedaço da placa. O que ocorre? Algumas placas, né, elas não têm esse mapa eletrônico, mas elas têm em si, em comum, um padrão na questão do funcionamento. Então a gente vai lá e vai começar a mexer, tem que mexer, substituir esses componentes pequenininhos, ir lá, tira um capacitorzinho, tira uma bobina, um PWM, um MOSFET,
e vai tentando identificar, corrigir o problema passo a passo e vai anotando o que nós estamos fazendo nessa parte da eletrônica, certo? Bom, feito essa análise, a gente às vezes identifica alguns problemas, mas não consegue localizar os componentes. Por quê? Esses componentes não são componentes que eu compro na casa de material eletrônico, não são componentes simples, são específicos de cada projeto, de cada placa-mãe. Existem inúmeros projetos, então é muito difícil você ter uma quantidade tão grande de componentes para que você possa reparar a maioria das placas. Isso às vezes é o grande entrave. Ou eu consigo esses componentes através de outras placas que eu tenho de sucata, que é um procedimento comum na eletrônica, que eu vou retirar componentes que estejam em bom funcionamento, ou eu vou fazer a aquisição desses componentes através de processos de importação, que são processos mais demorados e que acabam dificultando o resultado final, que seria o conserto da placa. Eu estou falando aqui para vocês basicamente da questão do conserto. Por quê? O conserto, na maioria dos casos, ele fica muito mais barato e se torna muito mais viável. Só que, obviamente, nem todas as placas mãe estão preparadas para receber o reparo, porque já são placas que vêm recebendo um desgaste ao longo dos anos. A idade, o tempo faz com que essa placa seja desgastada, ela seja oxidada. O que acontece? O calor, sempre que você liga o notebook, ele começa a receber uma quantidade de calor, porque o processador naturalmente esquenta, porque ele é muito potente e é um encapsulamento pequeno. E esse calor que vai passando, que vai sendo distribuído na placa com o passar do tempo, vai gerando pequenas oxidações nos componentes, o que vai reduzindo, vai criando, dificuldade da energia circular entre os componentes. Aí acontece de começar a apresentar as falhas eletrônicas. A máquina começa a ter baixa de rendimento, porque ela não consegue alimentar o processador corretamente, ela começa a gerar oxidação, ela começa a trabalhar algum circuito ou outro sobrecarregado, até chega um momento que o componente rompeu, estragou, aí a máquina vai apresentar aqueles sintomas lá do início. Então, para ver essa possibilidade de consertar a placa, a gente tem que praticamente fazer o conserto nela, fazer o reparo, para a gente poder montar a máquina posteriormente junto com os periféricos, conectar tudo, tela, teclado, mouse, Wi-Fi, P2, para ver se ela está efetivamente funcionando de maneira adequada. Feito esse procedimento, a gente já começa a ter uma ideia, fazer um levantamento do custo que vai custar, de quanto vai custar um serviço desse. Por quê? A gente envolve várias análises, vários procedimentos, então tem que olhar o tempo investido na placa, quais componentes que foram substituídos, a dificuldade, o nível técnico que cada placa exige, o tipo de procedimento que vai ser feito em cada placa. Só assim eu posso ter uma condição de passar um orçamento justo para a pessoa. Eu vou passar um orçamento justo para você que está deixando o seu equipamento aqui para a gente analisar. Então, assim, fora a parte eletrônica, feito o reparo, aí a gente vai passar para uma segunda etapa, que a gente chama de estresse. É o estresse e o checklist. No estresse, a gente vai levar essa placa consertada ao nível máximo do seu uso, para a gente verificar quais são as condições de funcionamento dela, se ela realmente está apta para funcionar corretamente ou se ela vai apresentar algum outro tipo de falha. E se ela passa nesse primeiro teste de estresse, a gente vai encaminhá-la para fazer um outro checklist, que aí é onde que a gente vai verificar mouse, teclado, Wi-Fi, USB, P2, webcam, verifica todos os dispositivos da máquina para que nós possamos ter certeza do que está funcionando corretamente e do que não está. Aí, mediante todos esses procedimentos prontos, a gente elabora o orçamento, liga e informa para o nosso cliente, vai informar para você no caso. Olha, o problema da máquina é esse. Aconteceu uma falha na parte eletrônica, foi corrigido, a gente fez o teste de estresse, mas a máquina está com problema em tal periférico ou não, a máquina está tudo ok. Precisa ser feita uma manutenção de revisão, que é a manutenção preventiva. Então, todos esses procedimentos, essa montagem desse orçamento envolve um tempo por trás.
E nem sempre, né, o que às vezes muitas pessoas pensam que é um procedimento rápido, não é, tá ok, pessoal? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Equipamentos com mais de 2, 3 anos de uso, já se tem uma dificuldade muito grande de localizar componentes para que possa ser reparada, consertada a placa-mãe. Em alguns casos eu já nem acho mais a placa para comprar. Tem placas que são muito caras também, quanto acha, e tornam o reparo, né, inviável do equipamento, porque às vezes tem um teclado que queimou, tem um webcam, tem um flash, você tem um problema no HD, você vai precisar formatar o equipamento. Então tem que ver tudo certinho que está ocorrendo com a máquina para poder passar, né, ter condições de passar esse orçamento para você de uma maneira justa, certo? Bom, como feito todos esses procedimentos, a gente liga e informa para você a questão do orçamento. Você tem a obrigatoriedade de aprovar? Não, nenhuma. Você pode achar que o orçamento ficou inviável e simplesmente não fazer, não quero fazer. Se você optar por não fazer, nós vamos reverter todo o processo que foi feito, que a gente mapeou, no caso da análise eletrônica, para poder montar o equipamento e te devolver ele montado certinho, do jeito que estava, com os componentes daquela maneira que você deixou aqui. O que ocorre? Eu tenho que fazer um parênteses para deixar isso bem claro para vocês. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, às vezes a placa está lá ligando o LEDzinho, mas não dá vídeo. E um exemplo, às vezes tem um componente que está trincado, está quebrado na placa. E quando a gente tira ele, às vezes, não tem condição de colocar de novo, porque o componente às vezes pode gerar problemas maiores na placa. Se você às vezes for levar para tirar uma segunda opinião do seu equipamento, pode ser que aquele componente voltando à placa, ele vai danificar outras situações. Então a gente realmente não coloca, mas nesse caso a gente deixa ela no reverte o processo no 99,100%. Se realmente não der, aí a gente realmente deixa um componente, porque não tem como soldar ele na placa, deixa ele de sem ir na placa mesmo, vai sem o componente. Por que isso, tá? Ah, mas é sacanagem, estava funcionando ligando o LEDzinho, aí a máquina vai lá e para de ligar o LED. É comum acontecer isso, viu, pessoal? Infelizmente, para mexer, para a gente identificar o problema, tem que mexer na placa, senão não tem como te passar um orçamento, senão o orçamento fica na questão do chutômetro, tá bom? Você autorizou, a gente vai finalizar todos os procedimentos, vai entregar o seu equipamento, vai dar garantia, a nota fiscal, tudo certinho. Lembrando, caso você não queira fazer, só vir, né, solicita para que você possa fazer a retirada do seu equipamento. Outra coisa que a gente está explicando com isso, né, é a questão com relação ao tempo. Tá? O prazo médio que nós temos aqui para fazer um conserto desse de eletrônica é um prazo médio de 30 dias. Mas nós, a fim de não termos problemas, estipulamos um prazo que ele pode chegar até 90 dias. Se em 90 dias a gente não conseguir arrumar seu equipamento, não conseguir achar os componentes pelas dificuldades que a placa pode apresentar por conta da idade, do tempo, a gente vai entregar seu equipamento, vai montar e vai devolver. Olha, não conseguimos localizar os componentes, estamos devolvendo o seu equipamento por não ter condição de ter localizado os componentes necessários para que seja possível ter sido feito o reparo, certo? Mas o nosso prazo médio é esse de 30 dias. Mas se for passar, é combinado com o cliente pode ligar aqui, pode conversar com a gente vai dando feedback à medida que a gente vai tendo o andamento do serviço, tá ok? Então assim, só para esclarecer para você, lembrando que o nosso prazo médio é de 30 dias e no máximo 90. Teve casos mais específicos que a gente chegou a ficar 4, 5 meses com alguns equipamentos aqui, porque o cliente também autorizou e a gente, no final das contas, conseguiu resolver. Por mais que tenha dificuldade de localizar os componentes, a gente conseguiu localizar e resolver o problema da máquina, tá ok? Mas pode não ser seu caso. Essa é uma regra de via que a gente está implantando, então lembrando que o prazo médio é 30 dias, podendo variar até 90 dias. Passou desse prazo, não deu, realmente a gente monta e devolve o seu equipamento, tá ok? Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para nós que a gente vai tentar esclarecer para você com outros vídeos ou até mesmo dialogando com você aqui pelos nossos canais de atendimento. Meu muito obrigado e até a próxima.